Evangelho em Lucas capítulo 24, versículo 25. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e se aproxime da pessoa para a pessoa acompanhar a leitura que nós vamos fazer. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, é domingo e ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. E ele vai conversando com aqueles 2 discípulos e os discípulos não o tinham reconhecido. Então, naquele momento, Jesus Cristo diz o seguinte para eles, para aqueles 2 discípulos: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Vou reler o versículo 27. E Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Agora eu leio e gostaria que cada pessoa aqui da Paz e Vida de Curitiba repetisse em seguida. Vamos lá. E Jesus, bem alto, e Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Você crê nesta palavra? Eu também creio. Gostaria que você desocupasse as tuas mãos e fizesse o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Curitiba já deu para o Senhor Jesus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que o Paraná já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. Aplaude. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Olhe para o alto e diga glória a Deus e aplauda. Vai aplaudindo e dando glória. Senhor Deus, olha o povo aqui de Curitiba, Paraná, te aplaudindo, te glorificando. E eu sei, meu Deus, que agora pessoas que estão ouvindo pela rádio estão te glorificando também. Então, onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame sobre esta vida a tua virtude, a tua graça e o teu poder. Pai bendito, este povo quer ouvir a tua voz, quer ouvir a tua palavra. O homem não tem nada para dizer, então vem o Senhor agora com teu espírito e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador e fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo, até a ignorância do pregador remove agora. Meu Pai, envia a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Como eu gostaria de estar ali naquele domingo em que Jesus ressuscitou e ouvir essa explicação que ele deu exclusivamente para aqueles 2 discípulos, que supomos serem Pedro e Cleopas. Cleopas com certeza era um deles, o outro provavelmente era Pedro, mas eles receberam uma explicação a respeito do Antigo Testamento, que era a única escritura da época. Eles receberam uma explicação do próprio Cristo para que eles entendessem onde o Messias aparecia, onde Cristo estava revelado no Antigo Testamento. E Jesus Cristo, quando vai aparecer para os 12 discípulos, ele vai abrir o entendimento deles para que eles compreendam as Escrituras. Veja aqui no versículo 45, ó.
Jesus está com os 12 agora, não apenas com aqueles dois, mas com 12. E aqui diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. As Escrituras do tempo de Jesus, era isso aqui que a gente conhece como Antigo Testamento, começando por Moisés. Por que começando por Moisés? Porque são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eu quero que você veja uma coisa interessante que Jesus falou com aquela geração que o recusava. Os judeus que acreditavam em Moisés não acreditavam em Jesus. Então, antes de morrer na cruz, Jesus disse o seguinte para aquela multidão que acreditava em Moisés, mas não acreditava em Jesus. Veja no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45. Jesus disse assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Jesus Cristo, para aqueles judeus que acreditavam em Moisés, mas não acreditavam em Jesus, ele disse: vocês acreditam em Moisés? Acreditam? E eles diziam sim. E para eles Moisés é o maior de todos os profetas. Sim, lógico que nós acreditamos em Moisés, mas Moisés escreveu a meu respeito. Sobre mim escreveu ele. Então há no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, muitas passagens bíblicas que revelam Cristo. É lógico que Moisés não vai escrever o nome Jesus no Antigo Testamento. Nem tampouco os outros profetas farão isso no Antigo Testamento. Mas Jesus aparece no Antigo Testamento o tempo todo. Para aqueles mesmos judeus que não acreditavam nele, Jesus disse o seguinte, veja o versículo 39. Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está dizendo: vão lá examinar as Escrituras. Vocês não querem acreditar em mim? Então examinem as Escrituras e vocês vão ver que as Escrituras testificam a meu respeito. E Jesus estava dizendo: vocês têm que acreditar nas Escrituras, porque as Escrituras falam de mim, e ele está falando isso a respeito do Antigo Testamento. E vocês precisam vir a mim para ter vida. Veja o versículo seguinte, o versículo 40. E não quereis vir a mim para ter desvida. Então Jesus estava dizendo: vocês afirmam que acreditam em Deus. Vocês dizem que acreditam nas Escrituras e consideram Moisés um homem de Deus e que tudo que Moisés escreveu foi o próprio Deus mostrando aquilo para ele. Mas examinem as Escrituras, examinem o que Moisés escreveu e vocês vão ver que Moisés falou de mim. E vocês têm que acreditar no que Moisés falou de mim para que vocês venham a mim e tenham vida de verdade. Em diversas ocasiões, Deus tem me mostrado muitas coisas no Antigo Testamento a respeito de Jesus Cristo. E essas mensagens que Deus tem dado, mostrando Jesus no Antigo Testamento, são realmente impressionantes. Há um grande número de mensagens que foram já gravadas, estão no acervo da Paz e Vida, mas são coisas realmente de arrepiar. A clareza com que Jesus aparece no Antigo Testamento, mas que aquela geração e muita gente mesmo na nossa geração não consegue ver. E tem uma passagem bíblica no Antigo Testamento que fala tão claramente de Jesus e que eu vou examinar a Escritura junto com você, para que você veja que coisa impressionante que é e como Jesus está sendo verdadeiro em dizer: examine as Escrituras. Vocês pensam em ter nela ou nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então vamos ver uma das passagens no Antigo Testamento
Vamos examinar essa passagem para ver como Jesus está ali de uma maneira muito clara, voltando da época de Cristo, 1400 anos. Imagine que você está vivendo na época de Cristo, e da época de Cristo você volte no passado ainda 14 séculos. Então vamos ver esse escrito de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 29, no versículo 37 em diante. Vamos até lá. Retornamos no tempo. Jesus disse: vocês acreditam em Moisés? Então deviam ter acreditado em mim também, porque Moisés escreveu a meu respeito. E esta passagem que nós vamos ler agora, é lógico que ela está cifrada, mas você vai ver Cristo perfeitamente, examinando a Escritura, você vai ver Cristo perfeitamente. Se você não tem uma Bíblia agora, tenta acompanhar com alguém para examinar a Escritura. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 37. Acharam? Está escrito assim. Deus falando, hein? E Moisés escrevendo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Muito bem. Versículo seguinte, 39. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali vireis aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor seu Deus. Muito bem, essa escritura que nós acabamos de ler, que parece tão complicada, na verdade só falou de Jesus Cristo, e só mostrou Jesus Cristo, e eu fiz a leitura para que você visse que, de fato, a mensagem está oculta. Por isso que Jesus precisou abrir o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Então vamos agora abrir o nosso entendimento, examinar desde o versículo 37 e começar a ver Jesus Cristo aqui. Vamos lá, versículo 37. Pegue uma caneta para ir anotando conforme nós vamos passando. Olha só. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Então, o altar em si não é santo. O altar precisava ser santificado. E esse altar teria que ser também trabalhado espiritualmente, para que fosse feita a expiação do altar. O que é uma expiação? Circule a palavra expiação aí e anote que expiação é pagar a pena. Expiação é fazer o pagamento. Expiação é você cumprir uma sentença para aplacar a ira divina. Isso é uma expiação, é pagar a pena. Então o altar em si, ele não é santo. Olha só. Farás uma expiação pelo altar e o santificarás, quer dizer,
tornará o altar puro. Santificar quer dizer tornar puro. E aí o altar será santíssimo, e tudo o que tocar o altar será santo. Quer dizer que o altar ele só passará a ser santo, e tudo o que estiver no altar será santíssimo, e quem tocar no altar será santificado, isto é, purificado, se primeiro o altar receber a purificação. E o altar só receberá a purificação se houver a expiação, se houver o pagamento de uma pena. Então vamos continuar verificando agora como que esse altar que não é santo vai ser santificado e se tornará santíssimo, quer dizer mais do que puro. Versículo 38, Deus falando: isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. Esse altar que precisa ser santificado. Esse altar que precisa receber expiação. Isto é o que vai ser oferecido sobre o altar, disse Deus. É a vontade de Deus. É desse jeito que santifica o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Então Deus está dizendo: vocês vão oferecer sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente durante esses 7 dias. Olha só, 7 dias, cada dia, 2 cordeiros sendo oferecidos sobre o altar, continuamente, cada dia. E é interessante isso quando a gente fala para a pessoa: faz uma campanha de oração, venha 7 vezes na igreja. Veja que até Deus, para santificar o altar, Ele só vai completar a santificação do altar se durante 7 dias continuamente, sem faltar nenhum, seja feita aquela oferta dos 2 cordeiros sobre o altar. Muito bem. No versículo 39, Deus falou: 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Vamos começar a desvendar estas coisas aqui. Começando pela razão de ser 2 cordeiros, Deus querer 2 cordeiros sendo sacrificados para santificar o altar, o sangue daqueles 2 cordeiros purificando o altar para que ele seja santíssimo. Por que 2 cordeiros e não um só? Por que Deus pediu 1 cordeiro de manhã e outro cordeiro à tardinha? Então quero que você aqui, nesse versículo que pede 1 cordeiro pela manhã e 1 cordeiro à tardinha, escreva a seguinte referência bíblica: Marcos capítulo 15, verso 20. E vamos lá no Evangelho de Marcos capítulo 15, no versículo 20, para descobrir uma coisa. Você sabe muito bem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso até os católicos sabem, todo mundo sabe disso. Jesus é o Cordeiro. Lá para Moisés, Deus deu ordem para que 1 cordeiro fosse sacrificado pela manhã e outro cordeiro à tardinha. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, o versículo 25, que fala do sacrifício de Cristo, olha o que diz aqui: e era a hora 3ª e o crucificaram. A hora que Jesus Cristo foi sacrificado foi às 9 horas da manhã. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, que está sendo ofertado em pagamento de um preço, em pagamento de uma pena, cumprindo uma pena, fazendo a expiação. Ele é aquele cordeiro que era sacrificado às 9 horas da manhã, pela manhã, porque foi neste horário que as suas mãos e os seus pés foram cravados na cruz
e o seu corpo foi suspenso entre o céu e a terra. 9 horas da manhã, o sangue de Jesus começou a escorrer pela cruz. Mas Deus pediu um outro cordeiro à tardinha, antes do dia acabar, à tardinha. E assim era feito continuamente. Vamos ver aqui mesmo, no capítulo 15 de Marcos, no versículo 34 agora. Versículo 34. E a hora nona, quando a palavra de Deus, quando o evangelho diz hora nona, está no tipo de contagem de tempo daquela hora. Hora nona era 3 horas da tarde. Porque a primeira hora do dia ia das 6 às 7 da manhã, a segunda hora do dia das 7 às 8, a terceira hora do dia das 8 às 9 e assim por diante, e avançando. A hora nona significava 3 horas da tarde. E a hora nona, isto é, e às 3 horas da tarde, Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto é, traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Então Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o cordeiro sacrificado pela manhã para fazer a expiação, para pagar a pena. Ele é o cordeiro que foi morto às 9 horas da manhã, e ele é o cordeiro que foi morto às 3 horas da tarde, à tardinha. Então Jesus Cristo é o cordeiro que faz a expiação. Quando Jesus disse: examine as escrituras, elas falam de mim. Então, voltando para o livro de Êxodo, capítulo 29, no versículo 39, Deus disse: um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Jesus Cristo assumiu o lugar do cordeiro para fazer a santificação. Continuando a leitura, versículo 40. Aí você vai ver o símbolo da Santa Ceia. Olha que coisa tremenda. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. O pão da Santa Ceia, ele é feito com farinha e ele leva azeite. Jesus Cristo disse aos discípulos antes de morrer na cruz, dando pão a eles, ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. E olha só, azeite batido. O corpo de Jesus foi muito surrado antes de crucificado. Enfim, seu corpo foi muito batido antes de ser pendurado na cruz. A massa do pão, ela é massacrada, ela é esmagada antes de virar o pão. E Jesus Cristo foi moído por nós, apanhou muito por nós. Então, aqui, a 10ª parte de um efa de flor de farinha. Há uma insistência de Deus de mostrar como Jesus Cristo é importante nessa expressão aqui que parece tão complicada. A 10ª parte de um efa de flor de farinha, você sabe que a 10ª parte é o dízimo. E você sabe que o dízimo é a primícia. Ou seja, de um todo de 100%, a 10ª parte é a parte mais importante, porque é a parte santa. É a primícia, é a parte principal. E veja, com um cordeiro, a 10ª parte, o dízimo, a primícia, de um efa de flor de farinha. Essa expressão, flor de farinha, quer dizer o melhor da farinha. Quando se diz, por exemplo, de uma pessoa, aquela pessoa é a fina flor da sociedade.
O que está se dizendo a respeito dela com essa expressão? Que ela é a melhor pessoa da sociedade, é o melhor que a sociedade produziu. Jesus Cristo aqui representado é a primícia e é o melhor da farinha. Deus tinha muita opção para mandar morrer na cruz. Deus poderia ter mandado um anjo que se tornasse homem aqui na terra e que vivesse e morresse na cruz, e ele pouparia o seu filho. Mas Deus, ele tem que pegar a fina flor do céu, o melhor que ele tem no céu. Então ele não podia pegar um arcanjo, um querubim, um serafim, porque nenhuma dessas criaturas celestiais, apesar de serem espetaculares, nenhuma delas se compara a Jesus Cristo, a fina flor do céu, o melhor que o céu tem. Então a expressão que aparece aqui, de flor de farinha, quer dizer o melhor da farinha, porque é com esta farinha que vai se fazer o pão da Santa Ceia. O corpo de Cristo é o melhor que Deus está preparando, misturado com a quarta parte de um rim de azeite batido. O azeite também é símbolo do Espírito Santo. E continuando a leitura aqui do versículo 40, acompanhem comigo, por favor. Vá fazendo anotações. E para libação, circule essa palavra libação. Você tem que aprender a palavra, examinar a escritura é isso, é ficar destrinchando, examinando, pegar uma lente, colocar aqui em cima e ficar procurando, cavando, buscando. Então, o que é uma libação? Circule aí libação. E para a libação, a quarta parte de um rim de vinho. Olha o vinho entrando aí. E para a libação, a quarta parte de um rim de vinho. O que nós estamos encontrando aqui nesse versículo? Os mesmos elementos da Santa Ceia. A farinha e o azeite que formam o pão. E Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E o vinho que ele pegou e deu para os discípulos, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E para a libação, eu pedi para você circular esta palavra, porque ela tem dois significados. Preste atenção, porque estamos examinando a Escritura e você está aprendendo. A palavra libação significa duas coisas. Uma delas, derramar. Algo que é derramado. Fazer a libação significa fazer o derramamento. Derramar. E o outro significado de libação é beber. Se você quiser confirmar essa informação, pode pegar o dicionário e você vai encontrar isto. O dicionário vai dizer que libação é beber e também derramamento. Então, Jesus disse, examine as escrituras, porque elas falam de mim. E nós estamos examinando. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, para ver se é de Jesus mesmo que a palavra lá escrita por Moisés está falando. Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 26. Nós estamos lendo o que aconteceu na noite de quinta-feira, quando Jesus estava reunido com os discípulos, à mesa, onde ele estava celebrando a primeira Santa Ceia. Mateus 26, 26 diz assim, e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. O que tem no pão? A farinha e o azeite. Com o cordeiro, e com o cordeiro nós lemos lá em Êxodo, a farinha e o azeite, e com o cordeiro, e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está agora oferecendo aos discípulos o pão, dizendo, esta farinha aqui e o azeite que se transformaram nesse pão é o meu corpo, tomai e comei. E olha só a libação no versículo 27, estou lendo Mateus capítulo 26, versículo 27. E Jesus tomando o cálice, dando graças,
deu-lhe dizendo: bebei dele todos. O que é libação? Beber e derramar. Jesus disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus Cristo está ali no Antigo Testamento, naquela passagem, naquela escritura que nós lemos, mostrando que Ele é o Cordeiro. Que aquela passagem está dizendo: Ele, o Cordeiro de Deus, que santifica o altar. Porque este altar aqui, amados, antes de Cristo, não tinha nada de santo. Isso daqui era madeira, era concreto, era alvenaria, era massa, argamassa. Depois foi feito um acabamento por cima, mas é uma construção que os homens fizeram. Assim também era o altar de antigamente. O altar precisava ser espiado, e não havia maneira de santificar o altar por vontade do homem. Não adianta eu ficar aqui orando, colocando a minha mão neste altar e dizendo: meu Deus, santifique esse altar, meu Deus, purifique este altar, porque só tem uma pessoa no universo que pode purificar, santificar e fazer deste altar santíssimo, e o seu nome é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E Ele não apenas derramou, Ele não apenas fez a libação, Ele disse: tomai e bebei, o próprio Cordeiro, e com o Cordeiro a libação. Vamos voltar em Êxodo então, estamos examinando as Escrituras. Isso não é tudo, vamos continuar. Você já viu até onde nós examinamos o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pela manhã e que morreu à tardinha. Já comprovamos nas Escrituras que com o Cordeiro foi oferecido a farinha com azeite, o pão, para fazer o pão, e o vinho, que Ele disse: isto é o meu sangue. Só o Cordeiro poderia ter oferecido isso. Isso só tem valor se estiver com o Cordeiro, porque só Ele santifica o altar. Versículo 41, vamos continuar lendo, igreja. Eu estou em Êxodo capítulo 29, versículo 41. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Atenção, a morte do cordeiro que santifica o altar, e qualquer que tocar no altar depois se torna santíssimo também, mais do que puro. Jesus Cristo morrendo ali na cruz, Ele é esse cordeiro aqui, que é oferecido como oferta suave. Mas, amados, chega a ser uma ironia dizer que a morte de Jesus foi suave, porque ela foi dolorosa, ela foi terrível. O corpo de Jesus estremecia naquela cruz. Ele não gritou, não se desesperou, não blasfemou, mas ele sentiu muitas dores, falta de ar, sede, cansaço, o seu sangue vazando. A morte de Jesus não foi suave, foi dolorosa, foi cruel, foi trágica. Mas a palavra diz que é uma oferta por cheiro suave, oferta queimada. O que se fazia no Antigo Testamento? Depois que o cordeiro da tarde era sacrificado, eles queimavam o que sobrava desse cordeiro, e aquela fumaça que subia era como um perfume, era como um cheiro suave subindo ao céu. A fumaça da oferta queimada subia, e o sacerdote entendia então que estava subindo para o céu, oferecendo-se ao Senhor. Então Jesus Cristo, Ele se ofereceu por nós ao Senhor. Ele é a oferta que está sendo levada ao céu, apresentada ao Senhor Deus, o Cordeiro.
Quando Jesus Cristo expirou, quando ele morreu, ali o seu espírito saiu do seu corpo. O que foi que ele disse? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja, naquele momento era como se a fumaça que está no corpo, a alma, o espírito humano que não pode ser visto nem pegado por mãos humanas, é como se a alma de Cristo, o espírito de Cristo fosse a fumaça subindo para Deus, em oferta ao Senhor, pela nossa redenção, pela nossa salvação. Vamos continuar lendo aqui, versículo 42, isso é tremendo, escute, versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. O holocausto, este será o holocausto contínuo por vossas gerações. Por que Deus não disse: estes serão os holocaustos contínuos, o cordeiro que foi morto pela manhã e o cordeiro que foi morto à tardinha, estes serão os sacrifícios contínuos por gerações? Por que está no singular? Porque está falando de um só holocausto, um holocausto contínuo, um holocausto eterno, um holocausto permanente. Eu estou lendo o versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. Contínuo por vossas gerações. É um holocausto que continua acontecendo, é um sacrifício que continua acontecendo por vossas gerações. Quer dizer, enquanto estiverem sendo geradas pessoas humanas nesse planeta, esse holocausto continua valendo. Mas vamos ver se é de Cristo mesmo que essa escritura do Antigo Testamento está falando. Vamos conferir no Novo Testamento com um apóstolo que conhecia profundamente a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler o seguinte. O apóstolo Paulo conhecia demais o Antigo Testamento, hein? Ele era mestre. Olha o que ele escreveu. Hebreus 7, 24. Mas este, Jesus, ele está falando de Jesus. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, contínuo. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo continuamente para interceder por eles. Quando você diz: eu recebo Jesus, o Cordeiro de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu creio que ele morreu para me santificar. Quando você entrega a tua vida para Jesus, este Jesus vivo e poderoso, ele te santifica poderosamente, e lá na glória ele intercede por você continuamente, todos os dias, a cada dia, o tempo todo, o Cordeiro de Deus te santificando diante do Pai. E olha o que mais Paulo escreveu aqui mesmo nesta carta, no capítulo 9, no versículo 11. Olha que coisa tremenda, igreja. Por isso que Jesus dizia para os discípulos: vocês são tardos de entendimento. Vocês não estão vendo que as escrituras falam de mim? Paulo, ele era um cego antes de encontrar Cristo. Ele não conseguia enxergar Jesus como Filho de Deus e como Salvador, como Cordeiro. Mas quando ele encontrou Jesus, o seu entendimento se abriu também para compreender as Escrituras. E olha o que Paulo escreveu. Olha o que Paulo escreveu. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Circule aí, eterna redenção. Deus disse: este holocausto é contínuo. Jesus Cristo fez por nós com seu próprio sangue um sacrifício que nos provê de eterna redenção. E Paulo ainda diz assim no versículo 13: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então Paulo está dizendo: Deus ensinou vocês a sacrificarem cordeiros, derramar o sangue para a santificação e para a purificação. E se vocês acreditavam que o sangue daqueles animais derramado no altar tinha o poder de santificar suas vidas, quanto mais agora o sangue de Cristo, que se ofereceu a si mesmo puro e imaculado. Quanto mais Cristo, que veio e preparou uma eterna redenção. Retornando para o livro de Êxodo, capítulo 29, vamos examinar as Escrituras, é ordem do Senhor Jesus. Vamos retornar para o versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. Por isso que não há mais necessidade de ninguém morrer pelos pecados de ninguém. Jesus Cristo fez um único sacrifício e ele é eterno, é contínuo, por gerações. A porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Olha o que Deus está dizendo: que esse holocausto contínuo faz com que ele se encontre com o pecador à porta, e que ali na porta ele fala com o ser humano. Aqui é a figura de Jesus Cristo também, porque ele disse: eu sou a porta. Todo mundo quer Deus, todo mundo, todas as religiões querem Deus, querem encontrar Deus, mas o ser humano ele só encontra Deus se ele encontrar Jesus, porque quando o ser humano encontra Jesus, Deus o encontra. É isso que Deus está falando. Leia comigo de novo, ó. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação. Jesus é a porta perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Deus só pode receber o ser humano nesta porta. Nesta porta, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. A pessoa quer Deus, mas se não for pela porta certa, ela não vai encontrar Deus. E por que Deus está dizendo? Por causa desse holocausto contínuo, eu vou encontrar com você na porta. Por que Deus está dizendo isso? Porque quando o pecador chega carregado de iniquidades, quando a pecadora chega com a vida toda torta, cheia de iniquidades e pecados, quando esta pessoa chega diante da porta que é Jesus, ela encontra perante esta porta o sacrifício, o holocausto eterno, contínuo de Jesus Cristo. Ela chega com os pecados, mas o sangue desse cordeiro realiza a santificação, a purificação. Os pecados da pessoa, por pior que sejam seus pecados, esses pecados eles desaparecem. A pessoa é purificada, a pessoa é santificada. Aí quando ela entra pela porta que é Jesus, quando ela é lavada pelo sangue do Cordeiro, aí ela pode receber o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, que vem sobre aquela vida e habita naquela pessoa. Deus diz: eu irei e te encontrarei ali na porta e falarei contigo. A pessoa começa a ouvir a voz de Deus, o Espírito de Deus dentro dela. Vamos
concluir aqui já, só mais um pouquinho de paciência. Por isso que Jesus quer que você examine as Escrituras. Vamos lá. Versículo 43. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. A glória de Deus santifica? Não. É o sangue do Cordeiro. Mas Deus está dizendo: ali eu irei e os santificarei por minha glória. Que glória é essa que a Escritura está dizendo? Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, orando ao Pai, antes de morrer na cruz, disse o seguinte: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus é a glória de Deus. A obra que Jesus, como Cordeiro, consumou, glorificou a Deus. Por isso que Deus, lá em Êxodo capítulo 29, que nós lemos, no versículo 43, diz: e eu por minha glória vos santificarei, para que os filhos sejam santificados por minha glória. Isto é, a glória de Deus é Jesus Cristo, a obra que Ele consumou como Cordeiro. Continuando a leitura, estou no versículo 44 agora. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. Se não for através do sangue do Cordeiro, se não for através do sangue de Jesus, você não pode dizer que o Pai é teu Deus. O Deus, Pai do Senhor Jesus, tem que declarar que Ele é o teu Deus. Não adianta você dizer eu creio em Deus. Você tem que crer primeiro em Jesus, tê-lo como Cordeiro, se santificar, se purificar dos seus pecados, receber o Espírito de Deus, sentir a comunhão com Deus. Tudo isso. E aí a pessoa que passa por esse processo, ela tem que declarar: eu entrego a minha vida para Jesus. Eu agora sou de Deus. Aí quando Deus examina na porta, se a pessoa realmente lavou os seus pecados no sangue de Jesus, aí o próprio Deus diz: agora eu sou o teu Deus. Agora sim eu sou o teu Deus. Porque tem muita gente que vai dizer: Senhor, Senhor, peraí, acredito em ti. E ele vai dizer: nem te conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quer dizer, não basta a pessoa dizer: Ele é o meu Deus. Deus tem que confirmar isso. Deus tem que dizer para você: eu sou o teu Deus. E Ele só diz que é o teu Deus se você for lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que te santifica e que faz com que o teu nome seja escrito no livro da vida. Então eu serei o seu Deus. Versículo 46. Estou terminando, igreja. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Eu, o Senhor, seu Deus. Para que Deus diga isso, o ser humano tem que passar por esse processo. Tem que ter o Cordeiro de Deus, tem que ouvir a palavra de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. E olha só, participar da Santa Ceia com o Cordeiro, que pega o pão e diz: isto é o meu corpo, que pega o vinho e diz: isto é o meu sangue. Só Jesus pode oferecer isso para a pessoa. Mas a pessoa primeiro precisa oferecer a vida para Jesus. Se vocês acreditassem em Moisés, disse Jesus, então vocês obrigatoriamente acreditariam em mim e viriam a mim para ter vida. Jesus está dizendo: Moisés não pode dar vida para ninguém. O que ele escreveu foi a meu respeito. Se vocês querem ter vida, vocês têm que vir a mim. Mas se vocês não acreditam em Moisés, como acreditarão nas minhas palavras? Examinai as Escrituras, disse Jesus. Elas falam de mim.
E você viu hoje só um trechinho que falou tanto de Cristo, que mostrou Cristo ali no Antigo Testamento, descrito de uma maneira detalhada, com todo o plano de Deus para que o ser humano possa se sentir salvo e para que o próprio Deus dê o testemunho dizendo: eu sou o teu Deus. Não adianta você ser uma pessoa religiosa, acreditar em Deus, se você não acreditar em Jesus. Jesus falou para aquela geração: vocês acreditam em Moisés? Ah, Moisés é um grande homem de Deus, tudo que ele escreveu é a palavra de Deus. Se vocês acreditam em Moisés, por que vocês não vêm a mim então para ter vida? Porque a meu respeito escreveu Moisés. Podem examinar, Jesus disse, examine a palavra. Moisés escreveu a meu respeito, mas eles não quiseram Jesus. E se a pessoa não quiser Jesus, ela não pode ter Deus. Eu me atrevo a dizer, apoiado na palavra de Deus, que se você não tiver Jesus, você não pode ter Deus. Por mais que você acredite em Deus, você não pode ter Deus. Porque o único lugar em que Deus se encontra com o pecador, com a pecadora, é na porta. Por causa daquele holocausto contínuo que está valendo hoje. O sangue que Jesus Cristo ofereceu como cordeiro humano, esse sangue continua salvando. É um sacrifício eterno. Enquanto Jesus Cristo não voltar, qualquer pessoa que quiser entrar pela porta é santificada, isto é, purificada de todos os pecados pelo sangue do cordeiro. Aí quando ela é purificada ali na porta, quando não tem mais pecado, aí ela pode ter Deus. Deus está no lugar altíssimo. Não porque ele falou, vou ficar aqui porque eu sou maioral. Deus disse: se eu me encontrar com o pecador é consumido, é pulverizado. Eu preciso me manter longe do pecador, porque senão a minha glória o consome. Deus está no lugar altíssimo por causa disso. Mas Deus queria mesmo era estar dentro do ser humano, encontrar o ser humano cada dia, estar com o ser humano a cada dia. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus é santo, o ser humano é pecador. Como que Deus vai entrar em contato com o ser humano pecador? O ser humano morre por causa da santidade de Deus. Deus diz: ninguém verá minha face e viverá. Ninguém. Então, o pecador, a pecadora, precisa se livrar da causa da sua morte. Isto é, o pecado. Porque na verdade Deus não consome o ser humano, Deus consome o pecado. A santidade de Deus consome o pecado. Como o pecado está no pecador, o pecador é consumido junto. Então Deus se afasta, fica lá no lugar altíssimo. Então Deus mandou o seu Filho Jesus como cordeiro para derramar o seu sangue, sendo crucificado às 9 da manhã e morrendo às 3 da tarde, derramando o seu sangue num holocausto eterno, para que a pessoa que entrar por esta porta seja santificada, purificada dos seus pecados. É por isso que Deus diz: então encontrarei com você ali na porta, a porta que é Jesus. Se você não tiver Jesus, você não pode ter Deus. Ter Deus é ter o Espírito de Deus habitando em você, mas primeiro você tem que ter Jesus. Você que está aqui hoje, preste atenção nisso. A palavra diz que uma alma vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Pode ser a pessoa mais pecadora do universo, alguém que a sociedade não dê qualquer valor, que a própria família diga é um imprestável, que a própria parentela e vizinhança digam aquela pessoa não vale nada. Mas ainda que aos olhos
dos seres humanos ela não tenha nenhum valor, no entanto, para Deus, mesmo aquela alma que ninguém dá nenhum valor, vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. E Deus quer salvar a pessoa. Deus quer que esta pessoa receba Jesus como Cordeiro, se lave no sangue do Cordeiro e entre pela porta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém, olha, qualquer pessoa, se alguém, ele não disse se os santos entrarem por mim, se os justos entrarem por mim, se os bons entrarem por mim, se os honestos entrarem por mim, se os puros entrarem por mim. Ele não disse isso. Ele abriu o leque. Ele disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Qualquer pessoa. Sabe por quê? Qualquer pecador e qualquer pecadora, por mais pecados que tenham, são santificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. O pecado da pessoa desaparece, o seu corpo é santificado, torna-se santíssimo. Aí o coração desta pessoa se transforma no altar de Deus. O coração desta pessoa se transforma no lugar de adoração a Deus, porque Deus vem e se encontra com a pessoa ali na porta. Ela está purificada, então Deus habita na pessoa. Não conheço as pessoas que estão aqui, uma ou outra eu conheci, mas a maior parte eu não conheço. Não posso falar nada, eu só posso pregar a palavra. É você que tem que se examinar agora e ver se precisa de Deus ou não. E se você chegar à conclusão que precisa de Deus, primeiro você precisa de Jesus. Aí você tem que entregar tua vida para Jesus e entrar pela porta onde Deus te encontra para falar com você. Aí você passa a ter aquela relação de amizade e comunhão que Deus quer com você. Deus passa a dizer: eu sou o teu Deus. Aí você passa a ouvir a voz de Deus. Aí você passa a sentir a presença de Deus na tua vida. Aí o teu entendimento para as Escrituras se abrem. Você começa a compreender a palavra, o teu entendimento se abre. Então você que está ouvindo agora, olhe para mim, em nome de Jesus. Ninguém aqui está interessado em que você mude de religião. Te falo isso diante de Deus, porque religião nenhuma salva. Ninguém aqui também está interessado que você mude de igreja, mude de denominação, porque placa de igreja também não salva ninguém. A palavra que você está ouvindo é palavra de salvação, de santificação, de vida eterna. O que nós estamos falando aqui é vida de verdade. Jesus disse: examinem as Escrituras. Vocês imaginam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Se não for por Jesus, não há vida. Se não for pela porta certa, não há vida. E é tão fácil entrar por esta porta. Jesus não recusa ninguém. Sabe o que é isso? Pode ser a pior pessoa, Ele não recusa. Ele diz: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não recusa ninguém. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Ele recebe a pessoa do jeito que está, não tem problema nenhum, mas Ele purifica a pessoa de todo pecado. Então, olhe para mim, por favor. Essa palavra que você ouviu, se você tomar posse e se você crer nos escritos de Moisés, crer que ali estava se falando de Jesus e do único meio de salvação, e se você vier a Jesus agora, você vai ter vida de verdade. Então não sinta vergonha, porque eu vou fazer uma pergunta e você vai responder levantando a mão. Se você levantar a mão, você estará dizendo sim. Se você não levantar a mão, é porque você não quer.
O teu gesto é uma resposta. E nós só queremos ver esse gesto agora. E quando eu digo nós queremos ver esse gesto, eu te digo que o próprio Deus está te vendo agora em secreto, de lá do lugar altíssimo. Deus está olhando para você em secreto. E Deus deseja muito que você erga a tua mão e venha para a porta. Porque se você levantar a mão e vier para a porta, que é Jesus, o Espírito de Deus descerá da glória e te encontrará na porta. Aí você vai sentir a presença de Deus. Responda com a mão, erguendo a mão. Você que creu nesta palavra, que creu que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que quer receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque só Ele fez um sacrifício eterno, esse sacrifício que vale. Se você quer entregar tua vida para Jesus agora, se você quer entrar pela porta certa, se você quer encontrar com Deus nesta porta, então erga a tua mão direita bem alto. Todos que querem. Oh glória, aleluia. Que maravilha que você ergueu tua mão. Então agora vem aqui para a porta em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Venham para cá neste altar que foi santificado por Jesus Cristo. Este altar que nenhum homem pôde santificar, mas que Jesus Cristo santifica. Vem para cá agora e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Venha para cá. Se você hoje está ouvindo essa palavra e diz assim: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei, eu esfriei na fé, ou então eu pequei, eu caí. Nós não queremos saber qual é o teu pecado, não queremos, porque não é da nossa conta. E Jesus disse: se alguém vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas se você sente que está precisando de santificação, pastor João Ribe, eu quero me sentir santificado hoje, purificado hoje pelo sangue de Jesus, para poder participar do seu corpo e do seu sangue, com a consciência limpa e tranquila, com a minha alma lavada pelo sangue de Jesus, com meu espírito purificado pelo sangue do Cordeiro. Então vai ser muito bom se você sair do seu lugar agora e vier aqui para frente também. Venha, em nome de Jesus. Olha, quando o Espírito de Deus chama, olha o que acontece, igreja. Quando o entendimento da pessoa se abre para a palavra, olha o que acontece. A pessoa entende que precisa de Jesus, que só Ele tem poder para santificar. Glória a Deus. Vamos nos ajoelhar aqui diante desse altar. Você que está ouvindo em casa pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está ouvindo num presídio, num hospital, é possível para você se ajoelhar ao lado do rádio? Se ajoelhe agora. Você que está dirigindo e também quer se render a Jesus Cristo, coloque a tua mão direita sobre o teu coração, como todos nós aqui na Paz e Vida de Curitiba estamos fazendo agora. Coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Você está diante do altar e diante daquele que te santifica. Você está na porta onde tem o holocausto eterno de Jesus Cristo, esse sacrifício contínuo que te purifica de todo pecado. Mas você precisa abrir a tua boca, você precisa orar, pedir perdão do teu pecado, pedir para Jesus te purificar agora, te santificar, porque a partir daí a tua vida será santíssima. Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio sinceramente nas Escrituras, e creio que Jesus Cristo, teu Filho amado, é o meu Cordeiro e é a minha porta, e Ele fez por mim na porta que conduz à vida eterna. Ele fez
esse sacrifício eterno para me santificar, para me purificar de toda iniquidade. Meu Deus da glória, eu me banho agora no sangue de Jesus. Eu me purifico com o sangue do Cordeiro. Eu te peço perdão de todos os meus pecados e eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus da glória, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e pela purificação que Ele realizou em mim, tirando todos os meus pecados, e eu creio nisso. Eu creio que agora nenhuma condenação há sobre a minha vida, nenhum pecado está em mim, porque Jesus, com seu sangue puro e carmesim, me purificou. Então, meu Pai, vem agora encontrar comigo aqui na porta. Vem, Senhor, com teu Espírito encontrar comigo por Jesus Cristo. Vem, Senhor, e fala comigo. Eu quero sentir a tua presença na minha vida, e eu digo que o Senhor é meu Deus, e eu quero que o Senhor mesmo diga a meu respeito: eu sou o teu Deus. Diga isso agora, meu Deus, a meu respeito. Diga, Senhor, que a minha vida foi lavada e remida, santificada poderosamente pelo sangue de Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem nos encontros de Paz e Vida.